Splinter é o 20º episódio dessa 10ª temporada e o episódio centrado na história da princesa. Fala galera, então, chegamos ao 20º episódio e finalmente o episódio onde a gente vê a continuidade daquele momento onde a gente foi interrompido nos episódios passados, onde a gente tinha o Eugene, o Miko, o rei e a princesa, no momento que eles eram cercados pelos soldados de Commonwealth. E aqui a gente vê quase, cara, uma continuação daquele momento, né, onde a gente já tinha visto nos teasers, nas fotos e tudo mais, o momento onde eles começam a ser separados, né, e inclusive com a agressão para Yumiko, que a gente não sabe que momento que ela está realmente, né, ela acaba sendo agredida e a gente é jogado diretamente com foco na princesa, né, a partir do momento onde a princesa é jogada dentro do vagão, o foco do episódio vai todo para ela, e a gente começa a ter toda a história dela apresentada, cara, literalmente na maneira como ela vai lidando com o episódio, né? E ali, a princesa pra mim já era um personagem muito interessante, tá? Do que tinha sido apresentado pra gente naquele episódio dela, mas uma coisa muito importante já tinha ficado clara lá. Ela é um personagem que é muito quebrado, muito quebrado. E a noção de tempo, né? Que ela não tem o entendimento de quanto tempo ela tá sozinha e tudo mais, de não mais ter nenhum contato com nenhum tipo de pessoas, de criar aquele tipo de teatro que ela criou na cidade e tudo mais. Aqui isso tudo volta e volta com força e volta também com a explicação do porquê. Então, cara, todo esse feedback de background, de história da princesa, eu achei incrível, tá? Incrível. Porque é realmente tudo aquilo que eu esperava desse personagem, tá? Eu já tinha uma noção que, pô, vai surgir um personagem tal, né? Eu procuro sempre me manter afastado dos spoilers em relação às HQs, porque a gente tá vendo, cara, a série na televisão, entendeu? Então eu prefiro muito mais receber as informações da maneira que eles vão apresentar ali, do que receber as informações, né, de spoiler do que pode ser ou o que pode não ser. Então eu sempre procuro ter esse distanciamento em relação ao material base, né, o cânone já existente ali. Mas ao mesmo tempo eu sabia que em algum momento ia aparecer, né, a princesa, a partir do momento que a gente foi chegando mais perto dessa história do arco chegando a Commonwealth. E tá tudo ali, cara, e eu adorei a maneira como eles foram colocando, né, a explicação dela, primeiro em relação a conversar com o Yumiko e a partir dali de não deixar a Yumiko desmaiar, ela começar a contar uma história e ela daqui a pouco se perdeu, não saber nem por que ela tá contando aquela história ali. E a partir do momento também que ela chega e começa a colocar coisas diretamente sobre a família dela, diretamente sobre a mãe, diretamente sobre o padrasto. E todo o surto que ela começa a ter com o local fechado, né, com o local escuro e também como ela consegue respirar e através daquela sequência que ela começa a falar, né, as cidades, através da letra inicial, também, cara, é muito interessante ver a maneira como ela consegue, dentro de um apocalipse zumbi, se acalmar, né, pelo entendimento que ela tem já da espécie de loucura que ela tem ao mesmo tempo, né. Isso tudo se salienta mais além do episódio, né. Mas antes disso, assim, cara, o momento lá onde ela consegue achar a brecha no vagão para ir conversar com o Eugene, eu achei um pouco, sei lá, meio furado, tá? Porque, cara, aquilo ali é uma peça gigante que tem no canto do vagão ali, tá? Então, pô, para os soldados não saberem que existe aquilo lá, ia ser meio, cara, me chamar meio de imbecil, entendeu? Porque é muito grande, né? Aquela espécie de madeira que eles colocaram para tapar literalmente aquele buraco que tinha no vagão. Então eles deveriam saber. Se isso é algo planejado, ok, então funcionou perfeitamente bem. Mas a conversa que acontece ali entre a princesa e o Eugene, a gente vê o Eugene na função mais plena do que é o Eugene, né? Ele plenamente cego em relação a um pensamento. É aquilo ali, porque é aquilo ali e é aquilo ali. E, cara, essas coisas, elas funcionam sim pro personagem, porque ele tá sendo coerente com a maneira como ele sempre foi, assim. Então não muda, né? E principalmente em relação a Stephanie e do que pode ser em relação a Stephanie, do que os soldados estão fazendo. Como se fosse um princípio ali de simplesmente a maneira como eles estão averiguando quem eles são. Seria um primeiro passo para a aceitação, né, para eles poderem ter acesso à comunidade e finalmente o Eugene ter poder acesso a Stephanie como algo normal. Mas a maneira como está sendo estabelecida ali não é algo normal. Logo depois a gente vê isso, né? Porque a Yumiko já tinha sido retirada do vagão e a gente não sabe em que situação está a Yumiko. Daí quando a princesa é retirada do vagão, a gente vê a maneira como eles fazem todo o questionamento para ela, né? Primeiro, aquele momento lá onde eles tiram toda a roupa dela, que eles lavam ela por completo, né? E procurando alguma coisa ali, né, em relação ao corpo dela, que a gente não sabe se daqui a pouco é alguma mordida, alguma coisa, ou alguma outra coisa que eles estão
averiguando ali naquele momento, né? Isso não fica claro pra gente o que é que eles estão fazendo ali, mas é um exame que eles estão fazendo. E daí a gente parte para aquele momento do depoimento, né? Com aquele soldado lá que a gente vê escurecido o rosto, ali meio na penumbra, ele querendo saber de uma coisa, ela querendo responder outra coisa, né? E a maneira como ela reage quando ele chama os outros de amigos dela, né? Que ela fica muito feliz em relação com o que está acontecendo, né? E logo depois no episódio a gente já descobre, pô, ela conhece eles ali há menos de uma semana, né? Mas o quão sozinha, o quão quebrada ela é, o quão falta de confiança que ela tem nas famílias, nas pessoas, né? Isso é um tema muito recorrente em Walking Dead, a gente acabou de ver no episódio passado em relação ao Padre Gabriel também, do perder a esperança na humanidade e tudo mais. E aqui, em todo aquele depoimento, isso ficou cada vez mais claro, assim, ela não sabe, na real, a história deles. Então ela não tem como responder aquilo também, mas ela defende eles mesmo assim de não respondendo nada. E isso, obviamente, que ocasiona uma consequência, onde ela é novamente agredida e ela é agredida da mesma forma como ela conta, né, que tinha sido agredida pelo padrasto. Então aquilo ali acaba voltando para ela, né? E não ter visto o rosto, cara, me deixou uma coisa meio em dúvida, assim, se era algo também, como a gente descobre no episódio, né? Ela tem aquelas visões, aquelas confusões que acontecem na cabeça dela, assim como a gente vê com o surgimento do rei, né? O rei me enganou completamente, assim, porque eu realmente acreditei que aquele rei que estivesse aparecendo era realmente o Ezekiel, cara. Era aquilo que estava acontecendo. E não, era tudo criação da cabeça dela, né? Então que daqui a pouco, assim, aquele cara lá e a maneira como ele agride ela também, se não fosse uma figura representada, né? Não é a mesma coisa. Eu até acho que não, mas foi algo que me deixou confuso, porque acho que essa que é a proposta também, da maneira como eles quiseram apresentar no episódio em relação a essa confusão que acontece na cabeça da princesa, que a gente conseguisse realmente se colocar nesse momento de confusões, né, do que é real, do que não é, do que é imaginação dela, do que não é. E toda a conversa que tem dela com o rei é uma conversa também muito interessante para a gente entender que ponto que está a princesa em relação ao que está acontecendo naquele momento, porque eles voltam a falar sobre a amizade, eles voltam a falar sobre amigos e não amigos, né? E a própria cabeça dela, a própria mente dela rebate aquilo, né? De novo, porque, cara, eles não são amigos dela. Daqui a pouco ela considera eles como amigo, mas eles não, né? Então isso daqui a pouco pode não ser verdadeiro ali, mas o simples fato de, nem ela comenta ali, né? Que eu achei muito, cara, muito legal. Pô, uma semana no mundo apocalíptico é 100 anos, né? Então essa amizade deles já é gigante porque o mundo é completamente diferente, tudo é completamente diferente. Então a noção de tempo também é completamente diferente, né? Ela também não tem, né? Ela não se apega a tempo e tudo mais, porque isso tudo se perdeu para ela, principalmente, né? E salientado, aumentado ainda mais por causa de toda a confusão, por causa dos problemas que ela já tem. Então isso tudo se perde, isso tudo é completamente diferente a maneira que acontece para ela. E aí a gente chega nesse grande arco final ali do episódio, que daí me enganou por completo, que é essa parte que tem do soldado, né? Primeiramente, a primeira parte que acontece do ataque, né, do rei e da princesa ali em relação ao soldado, onde eles conseguem, né, derrubar o cara e tentam receber as informações e ele não dá essas informações, né? É tudo meio assim, uma parte querendo as informações primeiro, a princesa não dá e ali depois acontece a mesma coisa, né? E tudo parece ser um jogo muito bem esquematizado que vai acontecendo. E daí no momento que a princesa decide fugir, né, que daí a gente vê o Ezekiel lá do outro lado também, né, junto com os dois zumbis, que é bizarro, claro, para ficar mais claro ainda pra gente o que é que estava acontecendo realmente esse tempo todo. Que é aquela conversa assim do abandonar as pessoas, porque na verdade eles não têm negação, né, metade da mente dela falando aquilo ali pra gente, e principalmente, né, falando isso pra ela, ou ela pegar e voltar e realmente tentar ajudar eles da maneira, cara, possível daquele momento, né. E daí quando ela decide voltar e tem, né, clareza pra gente, assim, que ela estava sozinha esse tempo todo, foi ela que agrediu o soldado, ela que fez tudo, ela devolve as coisas pro soldado, né, e a maneira como o soldado consegue ter as informações dela, que era tudo isso que eles queriam. Aí o episódio acaba com aquele gancho gigante que a gente vê, que a gente já tinha visto, cara, até no começo de teaser, que pra mim ia ser algo que acontecia em meio de episódio, né, pra gente já ver a consequência. Não, a consequência toda vai ficar lá pra frente, vai ficar pra 11ª temporada, porque pelas sinopses que tem dos próximos 2 episódios, não vai ter nada perto, né, de proximidade desse arco aqui, desse núcleo que tá acontecendo ali, do vagão, do quarteto, junto com os soldados de Commonwealth,
então isso vai ficar provavelmente só para a 11ª temporada, né? Mas ficou um gancho gigante, porque no momento que abre o vagão, que um soldado tem as informações, ele mostra que tudo aquilo lá era também parte do que estava acontecendo, então ele entrou realmente lá para acontecer aquilo com ele também, era algo já pensado para acontecer, porque ele tinha que conseguir as informações, ele tem as informações dela também, e tá lá, né, o Ezekiel, o Eugene e o Miko, assim como a gente tinha visto no material promocional, eles lá cobertos com o rosto, né, com os soldados em volta deles ali, e o mesmo acontece com a princesa no momento que o soldado que estava no vagão preso com ela, coloca ali em cima dela e a gente tem aquele fade, a gente tem aquela quebra ali. Tô muito curioso, cara, pra ver essa sequência, tá? É óbvio que esse episódio aqui, ele ficou muito centrado pra gente conhecer essa história da princesa, tá? Ele não teve avanços gigantes na história, a não ser esses momentos ali bem pontuados em relação ao funcionamento dos soldados de Commonwealth, né? E é isso, cara. É o Eugene sendo o Eugene, básico, né? A gente agora tem essa noção da princesa, a gente tem essa primeira apresentação de Commonwealth, a gente sabe que Commonwealth não vai ser apenas uma comunidade só pro bem, né? Só regrada ali pro bem, mas ali, como o Eugene fala, né? Eles ainda estão procurando ajuda, eles não sabem nada que aconteceu nessa conclusão em relação aos sussurradores. Então tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo ali. Então isso também é uma coisa que pesa pra princesa, porque ela sim sabe que algo está acontecendo com o grupo do Eugene, do Miko e do Ezekiel, e que ela também, nesse momento, está decidida a ajudar. Ou seja, isso tem muita importância no momento dela não ter a fuga, isso tem muita importância ali no momento onde ela volta e acaba falando as coisas pro soldado, que era algo que ela tinha se negado a fazer antes. Então foi um bom episódio, tá? Tá no mesmo clima, no mesmo tipo de maneira que eles querem contar esses 6 episódios aqui, tá claro? Porque esse já é o 4º episódio que a gente tá vendo, e ele tá indo na mesma linha, ele tá preenchendo lacunas, e por mais que esse preenchimento de lacunas ele não avance tanto assim, né, pra frente na história, ele tá apresentando muitas coisas pra gente, ele tá conseguindo sim aprofundar essas construções de personagens. E eu acho, cara, que para todo o medo que eu tinha desses episódios extras, entendeu, de ser apenas uma encheção de nada ter acontecendo, e simplesmente coisas ali pra eles preencherem uma lacuna na grade deles todos de Walking Dead, não, cara, eles estão realmente conseguindo colocar pra gente coisas interessantes, principalmente para personagens, construindo ainda mais, desenvolvendo ainda mais personagens. Então, pra mim, foi mais um episódio igual aos outros, assim, nessa parte. Então é isso, galera. Deixa aqui embaixo nos comentários o que achou desse episódio. Vamos discutir sobre o que acha que vai acontecer agora nessa sequência ali do quarteto em relação aos soldados de Commonwealth. Se vai aparecer alguém, né, que seja mais de comando de Commonwealth, será que eles vão ser levados para o Império ou não, que a gente já sabe que vai aparecer na 11ª temporada. Deixa aqui embaixo nos comentários o que achou, vamos discutir sobre, curte o vídeo, assina o canal, porque a gente precisa muito dessa ajuda, e um lembrete muito importante. Domingo, assim que o episódio estrear no Brasil, eu e o Henrique a gente vai voltar com o nosso crossover de Take 04 e Papo Walker para fazer mais um episódio comentado, agora pra gente começar a debater, quebrar a cabeça sobre o que vai acontecer nessa sequência também. Take 04, viu o sonho aqui.